Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, estudo do Centro Espírita Irmã Sheila. Eu me chamo André Cortes e novamente, junto aos corações amigos desta casa, em carne e espírito, vamos estudar, refletir sobre os ensinamentos de Jesus explicados pela doutrina espírita. Assim, portanto, meus amigos, eu os convido para que formemos uma comunhão de sentimentos, elevando o nosso pensamento ao Mestre e a Ele nos dirigindo. Senhor, esteja conosco, abençoa os nossos propósitos, conduza-nos, abra nossas ideias, nosso coração, para que recebamos a Tua semente de amor, Tuas palavras de vida eterna e que permaneçam em nós a Tua vibração de amor e paz. Bem, o tema designado, capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Eu achei muito oportuno que nós fôssemos pensar rapidamente sobre aquela questão endereçada por Kardec aos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, antes mesmo de irmos ao tema central aqui, apenas para nos contextualizar em relação a essa questão da lei. Porque quando trata do conhecimento da lei natural, Kardec indaga aos Espíritos sobre aonde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos, então, explicam que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Mas que para além disso também, pela bondade e pela misericórdia de Deus, Ele nos concede sempre um anjo da guarda, um anjo protetor. Ele nos concede, então, irmãos mais velhos e adiantados que nós, que vêm ao mundo traduzir para a humanidade as leis de Deus, de modo que essa semente ainda muito primitiva, que exercitada pelo nosso raciocínio, pelas nossas experiências, pelo nosso livre-arbítrio, vá crescendo a perfectibilidade que nós somos destinados, né? Muito bem, então quando nós entendemos essa noção da lei já estar em nós, mas que muitas vezes por estar esquecida ou ainda adormecida, é necessário que irmãos venham nos ajudar a compreender, esses irmãos mais adiantados. Então, quando Jesus fala, através aqui, como a gente vê no seu Evangelho segundo Mateus, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Bem, vamos olhar assim a história da humanidade e perceber que os povos vão amadurecendo em entendimento, vão saindo da barbárie e entrando na civilização, e particularmente em relação ao povo judeu, pela noção central de um Deus único. O Senhor da vida nos concede, então, a presença de Moisés como um desses irmãos maiores, a vir traduzir para nós aquilo que ficou codificado como os 10 mandamentos, esses que são, portanto, uma lei de caráter divina, uma lei a todo tempo e para todos os países, né? E que fica assim resumida: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. O segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro: lembra-te de santificar o dia de sábado. O quarto: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra,
que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, e não cobiçarás a casa de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Se nós formos, então, ao sentido, viver essas palavras, nós vamos reconhecer que é uma lei atemporal que serve a todos os povos, todos os países. Não é o mesmo que acontece com outras expressões da lei trazida por Moisés, que estavam mais consoantes à realidade daquele povo, um povo que estava buscando sair da escravidão, que ainda era muito materializado no seu sentido, nas suas sensações, que ainda estava embrutecido na sua compreensão, mas que já nutria essa ideia central de um Deus único. E essa ideia é muito importante, porque somente a partir da noção de um Deus único é que consegue chegar ao coração da humanidade uma noção de uma lei única, para que todos possam ser congregados como uma única família, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, essa noção central é muitíssimo importante. Mas as leis que, no seu caráter mundano, sofrem adaptações, vão encontrar, então, quando da vinda do Cristo, e até mesmo um pouco antes da vinda do Cristo, alguns 4 séculos antes, através daqueles que são precursores da doutrina cristã, como Sócrates, Platão, porque junta aí a ideia que vem já do povo hebreu com o Deus único, com a ideia e a noção da alma, né? Então a gente tem, quando Cristo vem trazer à Terra uma firmeza de palavra, de atitude, sedimentando então as leis de Deus no seu exemplo, na sua conduta, na sua divina missão entre os homens, mas não num sentido de destruir as leis, mas confirmá-las, dar-lhes cumprimento e resumir, portanto, esses 10 mandamentos naquelas 2 palavras extraordinárias de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E confirmando serem essas toda a lei e os profetas. Então o Cristo não vem subverter essa ordem naquilo que compete à lei divina, no seu caráter divino, mas sim, confirmando-a, abrir possibilidade de expandi-la, explicando então o amor como sendo a força motriz do mundo, como sendo a identidade dessa lei de Deus, e todos os filhos diletos que aí vêm, o perdão, a paz, a indulgência, a capacidade de sermos considerados como irmãos, vivermos em fraternidade, construindo paz e amor no coração do mundo. Mas ele faz ainda a observação de que é necessário que essa lei se cumpra na sua totalidade na terra. Ou seja, em todos os tempos, para com todos os povos, em todas as circunstâncias e abrangendo todas as consequências. Então, essa noção de um povo escolhido, ela vai sendo modificada e o Cristo vem trazendo, vem alargando essa noção do amor como a mola propulsora das relações, como um código de conduta moral inquestionável, do qual ele não é apenas, assim como diz Kardec, um legislador moralista. O Cristo vem, em verdade, nos mostrar para além da lei do amor,
o aspecto transcendental da imortalidade da alma. Vem anunciar a nós, na terra, usando das suas bem-aventuranças e de todo o seu cabedal de conhecimento, revelando a vida futura, mudando completamente o eixo do pensamento e do sentimento humano, ainda muito arraigado às questões terra a terra, materiais, dando uma conotação extraordinária à própria existência humana e à sua capacidade de se conduzir nesse processo, elevando-se, buscando o reino dos céus, elegível a qualquer um, a partir da construção das virtudes. Mas, muito embora o Cristo tenha falado de tudo, ele o fez ainda de acordo com a compreensão do povo, dos nossos corações naquela época. Então, era necessário que chegasse ao termo do amadurecimento também das coisas, como ele próprio anunciou, que no futuro enviaria o Consolador prometido para expandir, confirmar os seus ensinamentos, aqueles que ficaram esquecidos, aqueles que ficaram não profundamente compreendidos pela nossa incapacidade ainda. E os séculos se passaram e essas duas forças motrizes que levam a humanidade adiante, né, nas potências da ciência e da religião, uma expressando as leis do universo material e a outra expressando as leis do universo moral, elas vinham sempre em choque uma com a outra. Muito mais pela condução propriamente dita que os homens lhe empregavam, do que pela sua natureza. Porque se ambas provêm de Deus, ambas são parte da lei de Deus, não pode haver choque entre elas, ou haveria contradição na criação. E isso não seria aceitável a um Deus todo amor, todo poder, toda suprema inteligência, né? Então, esse movimento de exclusivismo das ideias, tanto da ciência quanto da religião, eles vão sendo trabalhados conforme os ensinamentos de Jesus, de modo que comece a chegar ao coração humano, então, uma percepção de que a ciência não precisa ser unicamente materialista, assim como a religião não precisa desacreditar das leis e dos fenômenos naturais. E, portanto, não estando mais em choque uma com as outras, é o terreno onde surge o amadurecimento para que os ensinamentos de Jesus, que são perfeitos, que são completos, que são puros, eles comecem a se ancorar nessas duas pilastras, um suporte mútuo, quando a gente vai perceber, então, o crescimento e a força com que a religião vai ter. Porque aí você não vai ter mais uma fé sem a razão, e a razão também não vai negar ou não vai dizer que a fé é ilógica. Ou seja, há um ponto de convergência que tira véu, que explica aquilo que ficara não tão claro, que afasta os exclusivismos e que faz, através do conhecimento das leis do mundo espiritual e da sua relação com o mundo corporal, uma bênção para a humanidade. É como uma luz a nos permitir ir e enxergar além do que até então a nossa capacidade permitia. Nesse movimento, então, da comunhão da ciência com a religião, nós vamos encontrar, então,
a anunciada nova era. A nova era que vem reforçar os laços dos nossos antepassados, explicando, reafirmando o cumprimento das leis, e nós podemos encontrar, então, os 10 mandamentos como um farol a iluminar o caminho deste conjunto de ensinamentos, desse veículo que leva o nosso coração, o nosso saber, todas as nossas virtudes adiante, sem que dela nós nos afastemos um minuto, encontrando no Cristo o sedimentador, aquele que vem como um grande jardineiro trabalhar, lançar semente, cuidar para que cresça, cuidar do fruto, explicar-nos as razões, acenar-nos com as possibilidades de sermos nós mesmos os artífices da nossa imortalidade, porque essa noção da vida imortal do Espírito, que vence a matéria, que sobrevive à morte, que pré-existe a cada existência, o Cristo traz isso de uma forma com que o coração humano não pode mais se perder. As palavras de vida eterna ecoam e mudam o sentido da humanidade. O direcionamento dos corações. Não há mais como ignorar essa nova revelação. Mas a nova era anunciada é uma que pede então em nós o esforço para nos tornarmos perfeitos, já que somos ainda espíritos em construção dessa perfeição relativa que nos é possível. Então, da experiência em cada encarnação, de viver sobre todas as possibilidades, de conhecer, de sentir de tudo, que o Espírito não apenas existirá, mas enriquecerá a sua própria vida, construindo as suas virtudes. A nova era nos chama, então, para observar os ensinos de Jesus, aplicando rigorosamente, como ele mesmo testemunhou, mas aplicando em todas as nossas possibilidades, nas bênçãos das horas, das encarnações que nos são dadas. Então nós entendemos a imortalidade, nós compreendemos o princípio da reencarnação, nós aceitamos a comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, nós conhecemos leis naturais que falam entre matéria e moral, e espírito e corpo, nos tiram então daquele universo exclusivista e então nos estimulam, exatamente, nos estimulam a progredir. Porque é verdade que a lei de Deus exerce sobre nós um magnetismo irresistível. E tendo-nos sido revelado, então, esses componentes da lei de Deus, a sua lei de amor, todas essas outras, esse conjunto de ensinamentos que o Cristo, que os Espíritos vêm se esforçando a nos mostrar sempre, nós nos sentimos irresistivelmente atraídos a esta lei de amor, de justiça, de caridade. E percebemos que só depende de nós estarmos consoantes aquilo que o Senhor da vida nos preparou para sermos felizes. E só seremos felizes quando nós, transformados na nova era, vivendo, crescendo, amando e servindo sempre, estivermos em perfeita identidade, compreendendo os valores da vida, compreendendo a essência dessa lei, dando-lhe cumprimento em cada oportunidade, tornando a nossa existência útil em cada oportunidade para nós, para os nossos irmãos, os próximos, tão próximos de nós, e toda uma humanidade que deve, então, congregar-se como irmãos, cada um de nós transformando-se nessa nova era, conforme Jesus nos ensinou, conforme os Espíritos do Senhor anunciam,
na certeza de que essas vibrações grandiosas serão perenes em nós. É assim que interpreto esse capítulo, é assim que gostava de dividir isso com vocês, na expectativa de que tenha ecoado em vossos corações e que possam ajudá-los a se transformar nessa nova era, nesta proposta extraordinária consignada pelo Cristo, pela doutrina dos Espíritos, por ser vontade do Pai. Muito obrigado, até breve, fiquem sempre com as melhores vibrações de amor e paz de Jesus.